Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho, assim, em fontes que dão uma boa lançada na imagem que muita gente tem de Jesus. A ideia é olhar por um ângulo mais crítico, sabe? Talvez até meio desconcertante, usando a análise dos evangelhos, tanto os da Bíblia quanto aqueles outros, os apócrifos. Isso mesmo. A nossa base principal vai ser um artigo, olha, bem provocador, do blog Mente Ateísta. O nome já diz muito. Jesus como figura perturbada. É do Jorge Guerra Pires. E a gente vai cruzar isso com uma reportagem da BBC Brasil, que traz especialistas falando justamente desses evangelhos apócrifos. Certo. Então, só para alinhar, canônicos são os que estão na Bíblia, tipo Mateus, Marcos, Lucas e João. Exato, os oficiais. E apócrifos seriam essas outras histórias que ficaram de fora. Isso. São textos que não entraram na lista final, digamos assim. Circularam muito nos primeiros séculos, às vezes contando coisas bem diferentes, preenchendo lacunas ou dando visões, vamos dizer, alternativas sobre Jesus, Maria, José. Entendi. E o nosso foco aqui, pensando especialmente em quem busca uma análise mais pé no chão, talvez histórica, como o pessoal que acompanha estudos bíblicos para ateus, é justamente investigar nessas fontes alguns traços, alguns comportamentos atribuídos a Jesus que fogem do padrão. Vamos lá, então. Vamos nessa? O artigo do Mente Ateísta já começa forte. Ele basicamente diz, olha, se a gente tirar essa camada de santidade, de reverência e analisar Jesus como um personagem ali nos textos, o que aparece é alguém instável, com momentos de crueldade, até uma grandiosidade que o autor chama de megalomania. Ele argumenta que uma análise mais racional, mais fria, distancia Jesus daquele ideal de sanidade moral. É uma afirmação bem direta. Bem direta mesmo. E essa forma de ler os textos, como literatura, como narrativa, é algo que os especialistas na matéria da BBC também comentam. O André Leonardo Chevitarese, por exemplo, ele ressalta que esses textos, canônicos ou não, falam mais sobre quem escreveu, sobre as crenças da época, do que sobre fatos históricos comprováveis. Ah, interessante isso. Quer dizer, o texto revela mais sobre a comunidade do que sobre o evento em si. Exatamente. Então, olhar para o personagem descrito ali sem o filtro da fé, digamos, abre essa porta para interpretações como a do Mente Ateísta, que vai buscar um perfil psicológico a partir do que está escrito. Falando nisso, tem uma parte que choca bastante e que as duas fontes citam, que vem de um desses apócrifos, né? Acho que é o Evangelho da Infância de Tomé. Esse mesmo. É um dos mais famosos e controversos. Os relatos ali são difíceis de engolir. Descrevem um Jesus criança usando poderes de um jeito vingativo. Os exemplos são bem gráficos. O texto conta, por exemplo, que um menino estragou uma brincadeira de Jesus, acho que umas pocinhas d'água que ele tinha feito. Jesus fica bravo, amaldiçoa o menino e ele murcha, seca na hora. Nossa! Tem outro caso, o menino esbarra nele sem querer, correndo, Jesus se irrita de novo e o menino cai morto. E ainda tem histórias dele humilhando professores. Um deles até morre depois de tentar ensiná-lo, porque Jesus já saberia tudo. Que coisa! O artigo do blog, então, pega essas passagens e analisa como... o quê? Narcisismo, raiva descontrolada... Exato. Aponta para isso. Narcisismo, uma cólera, assim, explosiva, impulsividade. O autor chega a sugerir, claro que com todas as ressalvas de aplicar termos modernos, algo como transtorno explosivo intermitente, ou até traços que hoje a gente associaria à psicopatia, pela falta de empatia aparente, pela reação totalmente desproporcional. Tá, mas como que os especialistas na BBC explicam isso? Isso era visto como normal ou tinha algum outro sentido? Então, aí entra o contexto, que é fundamental. Os especialistas na matéria da BBC, como o Frei Jacir de Freitas Faria e o Tiago Maerck, eles explicam que esses textos apócrifos surgiram ali entre os séculos 2 e 7, mais ou menos. E tinham funções. Uma delas era justamente satisfazer a curiosidade das pessoas sobre a infância de Jesus. Ah, porque os evangelhos da Bíblia falam um pouco dessa fase, né? Muito pouco. Focam mais na vida adulta, no ministério. Então esses apócrifos vinham preencher essa lacuna.
Era tipo, o pessoal queria saber como ele era criança. Uma espécie de fanfic da época, para matar a curiosidade. É uma comparação possível, sim. Mas não era só curiosidade. Podia ter uma intenção teológica também, sabe? Essas histórias do menino Jesus com poderes totais, mesmo que hoje pareçam cruéis, Uhum. podiam ser vistas na época como um jeito exagerado, uma hipérbole, para dizer: olha, ele era divino desde sempre. Tinha poder sobre a vida e a morte. Era para reforçar a divindade dele desde pequeno. Entendi. Para mostrar que ele não se tornou divino, ele já era. Exatamente. E tinha também a influência do estilo literário da época, né? No mundo antigo, era comum retratar heróis, figuras importantes, já com habilidades incríveis na infância. Então, essas histórias de Jesus podem ter seguido esse modelo cultural. O próprio Frei Faria, na BBC, diz que algumas são aberrações, fantasias, mas que existiram e circularam. Ok. Mesmo sendo consideradas aberrações, elas circularam. Mas o artigo do Mente Ateísta não fica só nos apócrifos, né? Ele também vai para os textos canônicos, os da Bíblia. Não, ele vai além. Argumenta que mesmo nos evangelhos oficiais, principalmente em Mateus, tem elementos que, para essa leitura crítica, são complicados para a imagem de sanidade moral. Ele foca muito na questão das punições. Punições? Como assim? O autor do artigo destaca o que ele vê como uma insistência, quase uma obsessão de Jesus em descrever castigos horríveis e eternos para quem não segue ou para quem erra. Que tipo de passagem ele usa para argumentar isso? Olha, ele cita várias, tipo Mateus 13:42. Jesus falando do fim dos tempos, que os anjos vão jogar os maus na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou Mateus 25:41, no juízo final, ele dizendo para os que ficam à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Nossa, são palavras bem fortes. Muito fortes. E até no Sermão da Montanha, que a gente geralmente associa a amor e paz, tem lá em Mateus 5:22 a advertência de que chamar o irmão de tolo já te deixa réu do fogo do inferno. O artigo do blog diz que a frequência e a vivacidade dessas descrições é algo que salta aos olhos numa leitura atenta. E ele menciona até o filósofo Bertrand Russell, né? Sim, ele resgata aquela crítica do Russell, do ensaio Por que não sou cristão? O Russell achava estranho que uma figura supostamente tão benevolente dedicasse tanto tempo a descrever os tormentos do inferno com detalhes. O artigo do Mente Ateus pega essa linha e vai um pouco além. Como assim? Sugere que essa fixação em castigos tão brutais seria incompatível com uma ética elevada, e chega a levantar a ideia de um sadismo implícito na forma como Jesus parece descrever essas punições. É uma interpretação bem radical. Radical, com certeza. Mas a teologia mais tradicional deve ter outra leitura para isso, imagino. Ninguém interpreta como sadismo, né? Claro que não. A leitura teológica padrão é completamente diferente. Vê essas passagens como alertas divinos necessários. Usa uma linguagem forte, sim, mas para mostrar a seriedade das consequências do pecado, da rejeição a Deus, ou como metáforas da justiça divina, da separação do mal. Entendi. O ponto-chave aqui é justamente esse contraste. A mesma passagem lida com a lente da fé tem um significado. Lida com uma lente psicológica secular, como a do artigo, tem outro totalmente diferente. O artigo foca no impacto emocional das palavras, questiona a moralidade da ameaça em si. A teologia parte do princípio da bondade e justiça divinas, mesmo nessas advertências. Faz todo sentido essa diferença de ponto de partida. O artigo também vai por outro caminho, né? Falando de narcisismo e grandiosidade. Como ele desenvolve isso? Bom, o autor seleciona algumas frases de Jesus nos evangelhos canônicos e as analisa, fora do contexto de divindade. Por exemplo, aquela de Mateus 10:37. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou a famosa de João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certo. E qual seria a leitura crítica disso? Seria que, olhando por um prisma secular, psicológico, essas falas soam como uma exigência de lealdade total, uma autopercepção de importância cósmica que poderiam lembrar delírios de grandeza. O artigo sugere que, se a gente tira a ideia de que ele é Deus,
Esse discurso se aproxima do que se vê em transtornos de personalidade narcisista, especialmente com traços messiânicos, sabe? Uhum. É uma leitura que, claro, para quem tem fé, soa quase como uma ofensa, mas a proposta do artigo é analisar o discurso em si, né? Exatamente, a proposta é, e se analisarmos apenas o que está escrito, como analisaríamos qualquer outro texto ou personagem histórico? E isso se liga com aquela ideia de instabilidade que você falou lá no começo. Sim, o artigo tenta fazer essa ponte. Ele aponta para uma oscilação que ele percebe no comportamento e nas falas de Jesus. De um lado tem o Sermão da Montanha, o amor aos inimigos, a compaixão. Uhum. Do outro tem momentos de ira, palavras que parecem duras demais ou ações meio estranhas. Tipo a história da figueira que não deu fruto. Exato. Esse é um exemplo clássico que os críticos usam. Está lá em Marcos 11. Jesus está com fome e vê uma figueira bonita, com folhas, mas não era época de figo. Mesmo assim, ele fica frustrado por não ter fruto e amaldiçoa a árvore. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. No dia seguinte, a figueira está seca. E a leitura crítica disso é que foi uma reação exagerada. Isso. Irracional, impulsiva, desproporcional, amaldiçoar uma planta por seguir seu ciclo natural. Para essa leitura do blog, isso é um sinal de instabilidade. E qual seria a leitura da fé para esse episódio? A teologia tradicional geralmente busca um sentido simbólico, né? Que a figueira representava Israel, que não deu os frutos que Deus esperava, ou que era uma lição sobre o poder da fé, da palavra dita com convicção, mas a leitura crítica se apega ao ato literal descrito. Entendi. Então, o artigo do Mente Ateísta junta esses exemplos, a figueira, as ameaças de castigo eterno, as exigências de devoção total e sugere um padrão de instabilidade emocional. O autor até compara essa alternância entre amor e ira, acolhimento e condenação com características de transtornos como bipolar ou borderline. Claro, é sempre um risco aplicar categorias modernas a figuras antigas, mas o objetivo é analisar o padrão que o texto descreve. É impressionante como a mesma narrativa pode gerar leituras tão opostas. Voltando um pouco para os apócrifos e para a matéria da BBC, ela fala também de como outras figuras foram retratadas, né? O José, por exemplo. Sim, e isso é super importante para a gente entender como essas narrativas eram moldadas, sabe? Para servir a certos propósitos. A BBC cita um texto apócrifo, a história de José o Carpinteiro. Nele, o José está longe de ser o jovem que a gente às vezes imagina. Ah, é? Como ele é descrito lá? Como um viúvo bem idoso, teria 90 anos quando Maria foi prometida a ele. E já era pai de 6 filhos, 4 homens, 2 mulheres, de um casamento anterior. 90 anos e já com filhos adultos. Mas por quê? Qual o sentido de retratar ele assim? Então, os especialistas na BBC, como Frei Jacir, explicam que isso tinha uma função teológica bem clara. Defender o dogma da virgindade perpétua de Maria. Isso era um tema de debate, sabe? Se José era tão velho, a ideia de que ele e Maria tivessem tido uma vida conjugal normal e que os irmãos de Jesus mencionados nos evangelhos canônicos fossem filhos deles dois... Ficava mais difícil de sustentar. Exatamente. Colocar José como um ancião e dizer que os outros filhos eram de outro casamento ajudava a blindar a imagem de Maria como sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Entende? Totalmente. Era uma construção narrativa para reforçar um dogma e talvez rebater críticas também. Com certeza. Servia para fortalecer a doutrina e para responder a boatos e acusações que rolavam na época. Por exemplo, um filósofo pagão chamado Celso, lá no século II, dizia que Jesus era filho ilegítimo de Maria com um soldado romano chamado Pantera. Nossa! Então criar essa imagem de um José super piedoso, velhinho, protetor, ajudava a neutralizar essas histórias e a construir uma imagem de família respeitável para os padrões da época. Mostra bem o poder da narrativa para formar opinião e defender uma visão teológica. E isso, para mim, conecta direto com o que o artigo do Mente Ateísta fala sobre a blindagem que a fé oferece, né? E aquela ideia que ele menciona, acho que do historiador Richard Carrier, de que outras visões sobre Jesus foram abafadas e eliminadas pela corrente que venceu, a ortodoxia. Perfeito. É exatamente esse processo. Construir narrativas oficiais, tipo a do José idoso, e ao mesmo tempo descartar ou até perseguir outras visões, como as do Jesus menino vingativo dos apócrifos.
Isso ilustra como essa seleção aconteceu. O Frei Jacir Faria, mesmo na BBC, usa uma expressão forte para esses textos apócrifos. Ele chama de vozes alternativas abafadas e perseguidas. Abafadas e perseguidas. E o que ficou de fora como apócrifo foi um processo longo, complicado, cheio de conflito, influenciado por poder, por teologia e, como sugere a leitura crítica, talvez até por uma censura mesmo das visões consideradas erradas. Juntando tudo isso, então, o que a gente vê emergir dessa análise cruzada é um retrato bem mais complexo, né? E para muita gente, com certeza, perturbador de Jesus. Essa leitura crítica do mente ateísta, que tira a aura sagrada e aplica uma lente psicológica, acaba sugerindo traços de instabilidade, narcisismo, essa fixação em punição, até crueldade, especialmente nos apócrifos da infância. Bate de frente com aquela imagem mais pacífica, impecável que a gente costuma ter. Bate de frente, sim, e entender o contexto de produção dessas narrativas, como os especialistas da BBC mostram, quem escreveu, para quem, por que umas foram escolhidas e outras não, ajuda a gente a sacar que a figura de Jesus que chegou até nós é, em grande parte, uma construção. Uma construção. É uma construção literária, histórica, teológica, moldada por séculos de debate, por necessidades das comunidades, por influências culturais e, como diz a linha crítica, por uma seleção que privilegiou uma visão e abafou outras vozes. Fazer essa análise crítica, como o artigo do blog propõe, não é para diminuir a importância histórica ou cultural, nada disso, mas enriquece a compreensão, sabe? Ajuda a entender como as escrituras se formam, como figuras religiosas são construídas e como o mesmo texto permite interpretações tão diferentes. Fica então, acho, uma reflexão final para quem acompanha a gente, especialmente quem se interessa por essa abordagem dos estudos bíblicos, por um viés mais cético. Se essa imagem de Jesus que a gente herdou é resultado de um processo tão seletivo, tão editado, tão influenciado por debates e pela vitória de uma visão oficial, que outras facetas dessa figura tão complexa podem ter sido talvez de propósito, deixadas na sombra, esquecidas. E mais ainda, o que a própria existência dessas outras histórias, mesmo as perturbadoras ou aberrantes como as do Jesus Menino, nos diz sobre as ansiedades, os medos, as esperanças e a necessidade humana de dar sentido ao poder, ao divino, que moviam aquelas pessoas, aquelas comunidades que criaram e consumiram essas narrativas todas.